Você já percebeu que existem pessoas que entram em qualquer ambiente e imediatamente conquistam respeito, enquanto outras fazem de tudo para serem notadas e continuam invisíveis? Já se perguntou por que alguns profissionais cobram valores muito acima da média e, mesmo assim, têm uma fila de clientes esperando por uma oportunidade? Ou por que algumas pessoas parecem nunca precisar correr atrás de aprovação, enquanto outras vivem tentando agradar todo mundo e acabam sendo constantemente desvalorizadas? Existe uma resposta para isso. E ela não está na sorte, no talento ou no dinheiro. Ela está na forma como você se posiciona diante do mundo. Durante séculos, pensadores tentaram entender por que algumas pessoas exercem influência naturalmente, enquanto outras permanecem presas em um ciclo de desvalorização. Entre eles, um nome continua despertando debates até hoje: Nicolau Maquiavel. Muito além da imagem controversa que muitos conhecem, ele observou um comportamento humano que permanece exatamente o mesmo, mesmo depois de mais de 500 anos. A maioria das pessoas acredita que será valorizada quanto mais disponível estiver. Acredita que dizer sim para tudo fará com que seja lembrada, respeitada e recompensada. Mas a realidade costuma seguir outro caminho. Neste vídeo você vai descobrir por que quem está disponível o tempo todo acaba sendo tratado como opção, enquanto quem conhece o próprio valor desperta respeito antes mesmo de dizer uma palavra. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também desejam crescer mentalmente e assumir o controle da própria vida. Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E quero propor um compromisso desde o início. Escreva agora nos comentários: meu valor não depende da aprovação de ninguém. Quando você escreve uma decisão, ela deixa de ser apenas um pensamento e começa a se transformar em uma atitude. Agora vamos ao ponto principal. Existe uma mentira que aprendemos desde muito cedo. Uma mentira repetida por familiares, professores e até por pessoas bem-intencionadas. Disseram que, para sermos aceitos, precisávamos agradar todo mundo. Ensinaram que quanto mais ajudássemos, mais seríamos reconhecidos. Que responder imediatamente demonstrava consideração. Que nunca dizer não era sinal de humildade. Que abrir mão do próprio tempo era prova de generosidade. E durante anos, talvez você tenha vivido exatamente dessa maneira. Você atendia ligações em qualquer horário. Respondia mensagens imediatamente. Mudava seus planos para resolver problemas dos outros. Aceitava pedidos mesmo quando estava cansado. Diminuía o preço do seu trabalho para não perder oportunidades. Colocava os sonhos das outras pessoas acima dos seus próprios objetivos. No começo parecia a decisão certa. Você acreditava que estava construindo boas relações, que um dia tudo isso seria reconhecido. Mas, aos poucos, começou a perceber algo estranho. As pessoas passaram a considerar sua disponibilidade como obrigação. Aquilo que antes era visto como favor, virou expectativa. Você deixou de ser alguém especial para se tornar alguém garantido. Sempre que precisavam de ajuda, lembravam de você. Mas, quando surgia uma oportunidade importante, seu nome raramente era lembrado. Isso acontece porque existe uma característica da mente humana que quase ninguém percebe. As pessoas valorizam muito mais aquilo que exige esforço para ser conquistado do que aquilo que está disponível sem qualquer limite. Essa não é apenas uma questão de mercado. É comportamento humano. Observe qualquer área da vida. Um restaurante onde sempre existem mesas vazias transmite uma impressão completamente diferente daquele em que é necessário fazer reserva. Um profissional que aceita qualquer proposta costuma ser visto de maneira diferente daquele que seleciona cuidadosamente seus clientes. Uma pessoa que interrompe tudo para responder mensagens imediatamente comunica algo sem perceber. Ela transmite a ideia de que seu tempo não possui grande valor. É exatamente aqui que entra uma das observações mais importantes feitas por Maquiavel. Ele viveu em uma época marcada por guerras, disputas políticas, traições e alianças frágeis.
Enquanto muitos filósofos escreviam sobre como o mundo deveria funcionar, Maquiavel preferiu observar como ele realmente funcionava. E aquilo que ele percebeu continua assustadoramente atual. As pessoas raramente julgam apenas pela essência. Elas interpretam sinais, interpretam postura, interpretam comportamento, interpretam limites. Cada decisão que você toma comunica algo sobre quem você acredita ser. Quando você aceita qualquer condição, comunica que qualquer condição serve. Quando aceita qualquer tratamento, comunica que qualquer tratamento é suficiente. Quando nunca estabelece limites, ensina que seus limites podem ser ignorados. Esse é um dos maiores erros de quem deseja crescer. Confunde bondade com ausência de posicionamento. Ser uma boa pessoa nunca significou permitir que todos ultrapassem seus limites. Pelo contrário, as pessoas que mais inspiram respeito normalmente são aquelas que sabem exatamente até onde podem ir e até onde permitem que os outros avancem. Pense por alguns instantes. Quantas vezes você disse sim apenas porque teve medo de decepcionar alguém? Quantas oportunidades perdeu porque estava ocupado resolvendo problemas que nem eram seus? Quantas noites deixou de descansar tentando corresponder às expectativas de pessoas que sequer reconheceram seu esforço? Talvez esteja na hora de fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que os outros não valorizam você, pergunte se você mesmo tem demonstrado, através das suas atitudes, que seu tempo, sua energia e sua presença possuem valor. Porque o mundo aprende a nos tratar observando aquilo que aceitamos diariamente. E essa percepção muda completamente a maneira como as pessoas se relacionam conosco. Nos próximos minutos, você vai entender por que a verdadeira influência não nasce da necessidade de agradar, mas da capacidade de estabelecer padrões claros, proteger seu tempo e construir uma presença que naturalmente desperta respeito, admiração e valor. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que o importante é trabalhar duro, que basta se esforçar mais do que os outros e, inevitavelmente, o reconhecimento virá. Embora o esforço seja indispensável, existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de admitir. Esforço sem posicionamento costuma gerar cansaço, não valorização. Pense em duas pessoas com exatamente a mesma competência. Ambas estudaram, adquiriram experiência e entregam um excelente resultado. No entanto, uma delas é constantemente procurada, escolhe os projetos em que deseja trabalhar e cobra valores muito acima da média. A outra vive disputando oportunidades, reduzindo preços e tentando convencer as pessoas de que merece uma chance. O que mudou? Na maioria das vezes, não foi a qualidade do trabalho, foi a percepção construída ao longo do tempo. Maquiavel compreendia algo que continua extremamente atual. Antes de conquistar influência, você precisa controlar a forma como o mundo percebe sua presença. Isso não significa criar uma personagem ou fingir ser alguém diferente. Significa entender que cada atitude comunica uma mensagem silenciosa. A maneira como você responde às pessoas, a velocidade com que aceita qualquer convite, a facilidade com que muda seus planos, o preço que cobra, o tempo que dedica aos outros. Tudo isso envia sinais. E as pessoas interpretam esses sinais muito mais rápido do que imaginamos. Imagine um profissional que responde qualquer mensagem em poucos segundos, atende clientes a qualquer hora, aceita alterações infinitas em um projeto e nunca estabelece horários. À primeira vista, ele parece extremamente dedicado. Mas, depois de algum tempo, muitas pessoas deixam de enxergar dedicação e começam a enxergar disponibilidade ilimitada. E aquilo que é ilimitado dificilmente desperta valor. Agora imagine outro profissional. Ele responde com educação, mas respeita seus horários. Explica claramente como funciona seu processo. Não aceita qualquer proposta apenas para fechar negócio. Tem critérios, tem organização, tem prioridades. Percebe a diferença? Os dois podem ser igualmente competentes, mas um comunica escassez de tempo, o outro comunica excesso. E, na mente humana, aquilo que exige espera costuma parecer mais importante.
Isso acontece porque nosso cérebro associa dificuldade de acesso com importância. É por isso que filas despertam curiosidade. É por isso que produtos exclusivos chamam atenção. É por isso que lugares muito concorridos parecem automaticamente melhores. Esse comportamento não surgiu agora. Ele acompanha a humanidade há séculos. Maquiavel observava exatamente isso ao analisar reis, líderes militares e governantes. Os que tentavam agradar a todos acabavam perdendo autoridade. Cada concessão parecia pequena. Cada exceção parecia inofensiva. Mas, pouco a pouco, a imagem de firmeza desaparecia. Quando todos acreditam que conseguem convencer você facilmente, deixam de respeitar suas decisões. Isso também acontece na vida comum. Quantas vezes alguém prometeu respeitar seu tempo e poucos dias depois voltou a pedir favores de última hora? Quantas vezes você aceitou algo apenas para evitar um conflito? No momento parecia mais fácil. Mas, sem perceber, você ensinou àquela pessoa que bastava insistir um pouco para conseguir o que queria. Esse é um princípio importante. As pessoas aprendem como devem tratar você observando aquilo que você aceita repetidamente. Se toda vez que alguém ultrapassa seus limites você permanece em silêncio, esse comportamento se torna normal. Se você aceita desrespeito sem reagir, o desrespeito se transforma em hábito. Não porque as pessoas sejam necessariamente mal intencionadas, mas porque todos tendemos a repetir aquilo que funciona. É exatamente por isso que estabelecer limites não é um ato de egoísmo. É um ato de responsabilidade. Existe uma enorme diferença entre ser gentil e ser permissivo. Uma pessoa gentil ajuda quando pode. Uma pessoa permissiva abandona a si mesma para satisfazer expectativas alheias. E essa diferença muda completamente a maneira como o mundo responde. Outro erro extremamente comum é acreditar que explicar tudo faz as pessoas compreenderem melhor nossas decisões. Na prática, muitas vezes acontece o contrário. Quanto mais alguém tenta justificar cada escolha, mais transmite insegurança. Quem conhece seus próprios motivos não sente necessidade de convencer o mundo inteiro. Isso não significa agir com arrogância. Significa agir com tranquilidade. Existe uma força enorme na simplicidade. Um não dito com respeito costuma ser muito mais poderoso do que uma longa justificativa cheia de culpa. Observe pessoas que ocupam posições de liderança. Elas não passam o tempo inteiro tentando provar que estão certas. Elas tomam decisões, assumem responsabilidades, aceitam consequências e seguem em frente. Esse comportamento transmite estabilidade. E estabilidade inspira confiança. Outro aspecto que Maquiavel entendia profundamente era o valor do mistério. Hoje vivemos uma época em que muitas pessoas compartilham absolutamente tudo. Cada plano, cada conquista, cada dificuldade, cada passo. Mas será que isso realmente fortalece sua imagem? Nem sempre. Quando todos conhecem cada detalhe da sua vida, pouco espaço resta para a curiosidade. E a curiosidade é uma das forças mais poderosas da atenção humana. Você não precisa revelar todos os seus projetos. Não precisa explicar cada mudança. Não precisa anunciar todos os seus objetivos antes mesmo de começar. Em muitos casos, o silêncio protege muito mais do que qualquer discurso. Enquanto algumas pessoas gastam energia tentando convencer os outros de que vão realizar algo, outras simplesmente trabalham. E, quando o resultado aparece, não existe necessidade de grandes explicações. O próprio resultado fala. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre quem busca validação e quem constrói autoridade. Quem busca validação precisa ser visto constantemente. Quem constrói autoridade sabe que o reconhecimento verdadeiro nasce da consistência. E consistência significa continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. É nesse momento que começa a verdadeira transformação. Não quando o mundo muda, mas quando você decide mudar a maneira como se posiciona diante dele. Porque a partir dessa decisão, suas palavras passam a ter mais peso.
Seu tempo passa a ser mais respeitado, sua presença deixa de ser comum. E pouco a pouco, as pessoas começam a perceber um detalhe que antes passava despercebido. Você já não está disponível para qualquer situação. Você está disponível apenas para aquilo que realmente faz sentido. E essa simples mudança altera completamente a forma como o mundo passa a enxergar você.